pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo. Lembram, o tecido ele vem de uma série de multiplicações de células, né? Um conjunto de células forma um tecido e aí nós temos diferentes tecidos, o epitelial, o conjuntivo, o muscular, enfim, dependendo do tipo de célula que está aí fazendo a divisão. Então o tecido conjuntivo ele tem uma origem durante o processo da organogênese, que é a mesoderme. Então a origem dele vem da mesoderme. A constituição desse tecido é feita por células e por fibras. Essas fibras podem ser do tipo, por exemplo, colágena, importante aí no processo da indústria, né, de dermatologia, farmacêutica, cosmética, né, porque o colágeno ele está relacionado com a plasticidade do tecido. Então, conforme a gente vai envelhecendo, esse colágeno, as células vão secretando menos colágeno. Então, é por isso que a gente vai apresentando aí as rugas, ok? Essa fibra também pode ser do tipo elástica, muito presente em órgãos que vão fazer distensões, e também nós temos as reticulares presentes aí em estruturas que precisam um pouquinho mais de firmeza. A função do tecido conjuntivo é de fazer a nutrição das células, afinal de contas esse tecido apresenta vasos sanguíneos. Então, o epitélio não apresenta. Quem nutre as células do epitélio são os capilares presentes no tecido conjuntivo. Ele é responsável pela defesa, ele vai apresentar as células que fazem parte do nosso sistema imunológico. Ele também é um tecido que nós chamamos de conectivo. Por que conectivo? Veja, conjuntivo é um nome que lembra um conjunto. Significa que é um tecido que faz conexão com outros tecidos, como o epitelial, como o muscular, enfim, outros tipos de tecido nervoso, né, para poder então fazer com que esses tecidos possam ter aí uma sustentação. Bom, além das fibras, nós temos então células, e essas células são diferentes. Em geral, o tecido conjuntivo ele apresenta o condrócito, né, que libera aí uma parte desse tecido. E nós temos outras células diferenciadas, por exemplo, o fibroblasto, que é responsável em secretar a matriz extracelular desse tecido. Além disso, nós temos o macrófago. O macrófago está relacionado em realizar a fagocitose. A fagocitose é um processo importante para que ele possa tirar até outras células que já morreram, enfim, fazer como se fosse uma limpeza, né, uma manutenção do tecido. O plasmócito está relacionado com a defesa, presente, né, células de defesa desse tecido. No caso do mastócito, ele está muito relacionado com a questão do processo alérgico. Então, processos alérgicos, então quando a gente tem alergia, por exemplo, ao cigarro, ou alergia a um tipo de perfume, então quando a gente entra em contato com esses produtos, com essas substâncias químicas, o nosso corpo ele acaba ativando o mastócito e é uma célula que está no tecido conjuntivo. Então, a partir desse processo, ele vai fazer, né, todo um arsenal bioquímico impedindo que a gente sofra aí, qualquer atitude mais grave em relação ao processo alérgico, como uma parada respiratória e tudo mais. Além do processo alérgico, também está relacionado com processos de anticoagulação. De anticoagulação. Então, são processos aí importantes durante a manutenção do próprio tecido. Também nós temos as células mesenquimatosas, que são células totipotentes, são células totipotentes, são células irresponsáveis até na manutenção e na produção de outras células. Elas conseguem fazer diferenciação dela mesma. Além disso, com todo esse arsenal de células, o tecido conjuntivo ele não é um único tipo, ele pode ser especializado. Então nós temos o conjuntivo propriamente dito, onde os condrócitos vão secretar aí uma série de substâncias para manutenção desse tecido. Quando a gente tem a presença dessas células modificadas até para absorção de gordura, nós temos o tecido adiposo, o cartilaginoso, né, as cartilagens do pavilhão auditivo, é um tipo de especialização do conjuntivo. O tecido ósseo, que compõe toda a nossa nossa parte esquelética, também é uma especialização do conjuntivo, e o hematopoético, ou seja, nossas células sanguíneas, também é uma especialização do conjuntivo.
Enfim, esses tipos de tecidos, o epitelial e o conjuntivo, no seu conceito principal, dificilmente cai no vestibular, mas o que a gente precisa é do conceito para poder fazer as correlações, que é o que mais os vestibulares pedem, de diversos assuntos, inclusive para justificar processos de doenças ou processos até de engenharia genética. Então fiquem atentos, esses conceitos são importantes para vocês poderem correlacionar nos grandes vestibulares. Boa sorte, até um próximo encontro.